O que representa Ismael e Isaque no serviço a Deus? Um aspecto impressionante marca os 13 anos que se seguiram ao nascimento de Ismael. Ao longo de todo esse período, Deus não dirigiu a palavra a Abraão. Seu livro de registro ficou vazio. Deus nos deixa para que convivamos com as consequências do que fizemos sozinhos, não se manifesta. Mas, quando Abraão estava morto, entre aspas, seco e velho, sem poder ter um filho mesmo se quisesse, então Deus lhe falou. O ponto de partida do nosso progresso todo está no chamado gracioso de Deus, não em nossos desejos. Abraão não se arrependera. Antes, ano a ano Ismael se tornava mais precioso para ele. Abraão não se dera conta de seu erro, nem buscará Deus. Do nosso ponto de vista, considerando de acordo com tudo que dissemos até aqui, não há grande esperança para Abraão. No entanto, sua esperança não dependia de ele querer Deus, mas do fato de que Deus o queria. O Senhor ainda trabalhava nele, não o descartara. Quando Deus quer um homem, esse homem não consegue fugir de sua mão. Como precisamos aprender a nos comprometermos com a mão do Deus Todo-Poderoso? Assim, decorridos esses anos, Deus voltou a falar a Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Gênesis 17:1. Pela primeira vez, o Senhor usa o título Eu, Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Abraão sabia da força de Deus e que ele era poderoso, só não o como Todo-Poderoso. Disse Deus: aprenda isso e seja íntegro, ou seja, sem as máculas do mundo. Dessa vez, Deus fez uma aliança com Abraão. Queria um povo que brotasse de si mesmo e definiu nos termos da aliança que posição as pessoas devem assumir a fim de serem esse povo. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Gênesis 17 versículos 2, 4 e 7. O sinal da aliança era a circuncisão. Seria um povo sem nenhuma confiança na carne. Deve não só nascer e ser chamado por Deus, como ostentar na carne o sinal do Senhor. Nascer e ser comprado por preço não basta. Deus nos redimiu e gerou outra vez, mas ainda não estamos na posição de seu povo, mantendo-lhe o testemunho na terra, cumprindo seu propósito, a menos que seja efetivo em nós o significado da circuncisão. Todos entre vocês serão circuncidados na carne, diz o mandamento. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. E continua: qualquer do sexo masculino que for incircunciso será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Gênesis 17 versículos 10, 11 e 14. Observe com muita atenção que os incircuncisos não eram exterminados por causa disso, como o povo de Canaã, pois não era uma questão de salvação, mas apenas de testemunho. O nome deles fora eliminado. Em outras palavras, podemos ser redimidos e ter nova vida, mas, se não reconhecermos que a cruz de Cristo lida com a carne em nós, nosso nome não é contado entre suas testemunhas. Mas, afinal, o que é a circuncisão? O apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo, fomos circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Colossenses 2:11. Em outro lugar, ele declara: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Filipenses 3:3. Então ele passa a catalogar os vários fundamentos que anteriormente ele próprio se sentirá seguro de ter para experimentar tanta confiança. São coisas de modo algum pecaminosas ou erradas em si mesmas. Sua pureza racial, sua educação religiosa estrita, seu zelo sincero por Deus, tais coisas nada tinham de pecaminosas. Apenas constituíam base para um orgulho natural. Acontece que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. O problema hoje está em que não reconhecemos isso. O capítulo 7 de Romanos é a de Paulo de alguém que dá seu melhor para agradar a Deus na carne, uma grande impossibilidade. Em termos comparativos, é fácil lidar com o pecado do homem. Mas, quando se trata de participar da obra divina de restauração, o problema surge com a carne que deseja agradar a Deus.
Esse é o ponto em que a cruz de Cristo vem em nosso auxílio. Ela subverte nossa autoconfiança, de modo, por exemplo, que não possamos mais falar de maneira tão dogmática quanto fazíamos, mas nos concede uma confiança maravilhosa em Deus. É como se Deus dissesse para Abraão: você precisa de fé, não de obras. Você tentou 13 anos atrás, mas eu prometi, não para que você tentasse produzir o que me ouviu dizer, mas porque eu pretendia produzi-lo. A circuncisão era sinal disso. Deve ser um sinal para todas as gerações dos filhos de Deus de que eles sabem que na carne são impotentes. O sinal é uma peculiaridade. Ao vê-lo, por seu intermédio reconhecemos a pessoa. Qual a marca distintiva da nossa vida cristã perante os homens? Sabedoria, integridade, amor, eloquência na palavra de Deus. Não, o traço que distingue o povo de Deus é sua falta de autoconfiança arrogante e presunçosa. Infelizmente, uma característica difícil de encontrar. Cristãos jovens, conhecemos tudo, a salvação, a plenitude do Espírito, a vontade de Deus. Estamos convictos do plano de Deus para nós. Mas onde estão o temor e o tremor? Onde se encontra a incerteza que tem consciência de poder estar enganada, e que se apoia, sim, apoia-se, em Deus? Ismael representa Adão, o homem da carne. Nele estamos em escravidão, e Paulo orienta, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Como, então, devemos agir para com a carne? Note primeiro que Ismael não foi mandado antes que Isaque nascesse e fosse desmamado. De nada adianta pregar contra a carne para descrentes. Eles são carne e não possuem outra coisa. Tem de haver um Isaque, um novo nascimento. Quando Isaque veio, assumiu sua posição e foi reconhecido como filho, e então Ismael foi expulso. É Cristo residindo em nós que nos liberta. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5 versículos 16 e 24. Enfim, o curso traçado por Deus para Abraão se completava. Chegamos a Gênesis, capítulo 22, e é para a glória de Deus que aqui o Senhor ainda pôde provar seu servo. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Versículo 1. Quantos de nós aguentamos ser ainda provados, quando todas as lições já foram aprendidas? O que Deus exigia agora de Abraão não era nada menos que o sacrifício incondicional do seu filho. A história do Antigo Testamento enfatiza a crise emocional que foi isso para Abraão em termos pessoais. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto. Versículo 2. No entanto, é o Novo Testamento que nos revela o custo elevado desse pedido. Muito mais que meros sentimentos humanos estavam em questão. Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus 11, 17 a 19. Isaque era o filho que Deus prometera, a esperança de posteridade para Abraão. Era isso que estava em jogo, ou seja, o inigualável propósito do amor divino. O filho não era simples questão pessoal para Abraão. Se morresse esse herdeiro da promessa, sobre quem pesava o plano inteiro de Deus, o que restaria? Mais uma vez, Abraão tem de conhecer Deus como Pai. Isaque viera mesmo de Deus. Quanto a esse fato, nenhum problema. A questão agora era a preocupação de Abraão com Isaque. Não podemos nos apegar de maneira possessiva aos dons divinos. Abraão aprenderá que Deus era pai no nascimento de Isaque, precisa aprender que ele continua sendo pai após o nascimento do filho. Costumamos reconhecê-lo antes que Isaque nasça, mas, a partir do momento em que o vemos, não podemos viver sem ele. A pergunta é: continua sendo Deus que preenche nossa visão ou passou a ser Isaque? Antes do nascimento do menino, as duas coisas eram uma só. Agora se tornaram duas, representando reivindicações distintas da nossa atenção. Agora que Isaque chegou,
Pensamos que o trabalho de Deus está concluído e tudo se volta para o menino. Mas Deus mantém com ele sua promessa, não a transfere para seu domingo. Isaac pode representar várias coisas. Muitos dons da graça de Deus. Antes de Deus os conceder, temos as mãos vazias. Depois ficam cheias. Às vezes, Deus estende a mão para segurar a nossa incomunhão. Precisamos então tê-la vazia para colocá-la na mão dele. Mas, quando recebemos suas dádivas e as embalamos junto ao corpo, ficamos com as mãos cheias. No momento em que Deus estende a dele, não temos mão vazia para lhe oferecer. Podemos nos apegar aos dons dele ao preço de negligenciá-lo. Costumamos nos esquecer de que nossa experiência não é para uso vitalício para nós, a fonte de vida é o Senhor, não nossa experiência. Apegamo-nos a ela e esquecemos que Deus é Pai. Abra mão do dom e da experiência e apegue-se a Deus. Vive-se sem Isaac, mas Deus é eterno. Todavia, como dissemos, essa questão de Isaac é mais profunda. Envolve mais que problemas individuais. Tem a ver com o dom de Deus para nós como pessoas e as experiências pessoais que temos com o Senhor. Havia íntima relação entre Isaac e a vontade de Deus. Na verdade, Abraão talvez tenha sido levado a achar que Isaac de fato representava a vontade de Deus e, portanto, que deveria se apegar ao filho por esse motivo. No entanto, mesmo correndo o risco de insistir em demasia nessa questão, precisamos afirmar que a vontade de Deus não está atrelada a Isaac nenhum, mas ao próprio Deus. Será de grande ajuda para nós compararmos dois capítulos do Novo Testamento, Lucas 22 e João 18. Eles trazem luz para essa passagem. No jardim do Getsêmani, Jesus se ajoelhou e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. O pedido dele de que o cálice fosse afastado não significa medo da cruz. Não podemos duvidar da coragem do nosso Senhor. Se mártires morreram por ele com alegria em todas as épocas, com certeza seu Senhor não temeu a crucificação. Há, porém, uma distinção aqui entre o que Jesus chamou de cálice e o que ele chamou de vontade. Cálice com certeza era a obra que Deus o enviará para fazer, o que incluía a cruz. A vontade era algo que lhe estava por trás, no coração do próprio Deus. Nessa passagem, o cálice é uma única obra, a redenção. Jesus sabia que viera por causa dela, antes mesmo de deixar o céu. Contudo, não se apegar a ela a ponto de não conseguir abrir mão dela. Havia se possível, em seu pedido, e claro que existiam razões humanas reais pelas quais uma alternativa talvez fosse bem recebida, se Deus assim o desejasse. No entanto, para ele não havia se possível, em relação à vontade divina. Ela tinha de ser feita, possível ou não. Até a noite anterior à crucificação, em momento algum passou pela cabeça de Jesus: preciso ser crucificado a todo custo. Mas, sim, preciso fazer a vontade daquele que me enviou. Uma coisa está subordinada à outra e poderia ser alterada. A outra coisa, a vontade de Deus, é algo que está no próprio Deus e deve ser cumprida. Por importante vital que a cruz com certeza era, o Senhor Jesus não se apropriara dela para si mesmo. Tudo o que importava para ele era a vontade do Pai, e a decisão de como essa vontade seria satisfeita permanecia nas mãos do Pai, não nas dele. O cálice, portanto, representa a obra e a vontade, o próprio Deus. Preocupamo-nos com Deus, não com o que ele deseja que façamos. Para Cristo, a vontade de Deus era algo sempre presente, sempre a ser realizado. Ele não se apegava nem mesmo a um ponto único dessa vontade, como a crucificação. Mas quando ficou claro para ele, sem sombra de dúvida, que a cruz fazia parte da vontade de Deus para a sua vida, com igual assertividade ele disse para Pedro, e note que essas palavras seguem as anteriores: e acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? João 18:11. Jesus prioriza o que vem em primeiro lugar, a vontade do Pai antes da obra que essa vontade envolve. Amamos a tarefa que Deus nos deu para fazermos em prejuízo daquele que a ordenou. Nossa comunhão com Deus é a mesma, quer ele dê, quer retire nosso Isaac. Só quando for assim, o que Isaac representa pode ser mantido sobre a terra. Louvado seja Deus, porque Abraão não murmurou em absoluto. Nem usou o termo sacrifício. Ele disse: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá.
Depois de adorar, voltaremos. Gênesis 22:5. A experiência era de fato adoração para ele. Foi então que Deus pôde lhe devolver Isaque. A relação de posse já fora quebrada. A atitude do coração de Abraão era: não ouso pensar demais em Isaque. Não sei o que Deus fará com ele. Contudo, a experiência resultou em algo maior para Abraão. Ele descobriu que Deus era não só o Deus da criação, mas também da ressurreição. Hebreus 11:19 conta que ele chegou à conclusão de que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Nisso também conheceu Deus como Pai, e por mais esse motivo foi considerado justo. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E Tiago 2:21-23. Tudo que de fato tem valor para nós, mesmo a tarefa que Deus nos dá, e mesmo nosso conhecimento da vontade do Senhor, tem de passar pela morte até a ressurreição. Na ressurreição, sabemos se tratar de algo tão miraculoso da parte de Deus que nunca mais podemos tomá-lo em nossas mãos como se o possuíssemos. A ressurreição o coloca fora do nosso alcance. Isaque nasce na minha casa, mas habita na de Deus. Não é meu, não posso retê-lo. Deus se tornou tudo. Isso concorda com as palavras iniciais da promessa de Deus a Abraão no monte. Juro por mim mesmo, declara o Senhor. O Gênesis 22:16. Não existe nada maior. Segue-se a promessa desenvolvida em sua plenitude, e ela é maravilhosa demais, por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Versículos 16-18. O chamado de Abraão foi primeiro para a terra, segundo para o povo de Deus e agora, em terceiro lugar, para todos os povos da terra. Por meio de profunda experiência, Abraão veio a conhecer Deus não só como doador de dons, mas como o Pai, a fonte de tudo. Isso o qualificava para ser pai dos que criam. Foi o que o adequou para ser vaso de Deus no programa divino de restauração. Extraído do livro Transformados à Sua Imagem. Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.